Sem perca de tempo, eu já quero começar a conversar com você, a compartilhar a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração uma palavra para essa manhã, que é uma palavra que eu intitulei como ousado amor. Até onde você o ama. Sabe, queridos, eu acredito que muitos de nós somos tão acostumados a ouvir falar sobre o amor que Deus tem por nós. É tão comum a gente ouvir falar sobre o quanto Deus nos ama. As letras de música, as canções cantam isso a todo tempo. Então eu acredito que você é mais do que convencido sobre o quanto Deus te ama. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é: o quanto você ama a Deus? Não, eu não quero fazer aqui uma quebra de braço, porque é claro, nós perderíamos de maneira terrível, nós perderíamos de lavada, como diz, no futebol, porque não tem como comparar o quanto Deus nos ama para o quanto nós o amamos. Mas eu quero sim convidar você para refletir sobre a temperatura do seu amor. Se o teu amor por Deus tem sido um amor quente, fervoroso, ou se tem sido um amor infelizmente morno, um amor em que você tem vivido uma indiferença, e a certeza e a segurança sobre o quanto Deus te ama tem trazido para você, quem sabe, uma vaidade, ou quem sabe uma indiferença diante do amor de Deus por você, que às vezes faz você pensar: eu posso fazer o que eu quiser, Deus me ama mesmo, eu posso pecar o quanto eu quiser, Deus nunca vai me julgar, eu posso viver a vida do meu jeito, porque eu nunca vou conseguir agradar a Deus, entre outros pensamentos e sofismas, que nada mais são do que mentiras que o inimigo usa para tentar nos fazer confortáveis de maneira negativa nesse amor de Deus. Você vai entender aonde é que eu quero chegar, mas eu quero começar a fazer uma leitura bíblica para que eu possa pontuar e fundamentar aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar para você nessa manhã. E eu quero ler com você o que diz no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículos 28 ao 30, que diz assim: e um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, e notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, Jesus, qual é o mais importante? Então respondeu-lhe Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E eu também quero ler com você o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que fala na prática sobre o que é que alguém que se depara com o amor de Deus deve realmente fazer em resposta ao amor com o qual tem sido amado pelo Senhor. Diz assim Mateus, capítulo 13, versículo 44: e o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo, e certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. Sabe, queridos, quando eu me deparo com essas leituras bíblicas, a gente chega na seguinte conclusão: que é claro que amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, é de fato o mandamento mais importante que Jesus pontuou para as nossas vidas. Até porque não adianta você não mentir, você não roubar, você não tomar a mulher do próximo, se isso não for feito baseado em amor, se isso for feito apenas para você manter uma boa aparência, ou para você manter aquele score positivo sendo suficientemente bom para alcançar a salvação pela sua força, você não entendeu nada sobre o Evangelho. O Evangelho não é sobre pode ou não pode, o Evangelho é sobre relacionamento com Deus. Eu não deixo de pecar, eu não faço certo, porque eu preciso conquistar o amor de Deus, porque o amor de Deus, eu e você não precisamos conquistar. Deus nos ama, Deus já provou em Jesus o quanto Ele nos ama, e tudo que Ele quer é, em resposta a esse amor, você viver uma vida para a glória dEle, e assim
acima de tudo. Olha que incrível, gente, o que é que Jesus nos pede? Jesus nos pede para amá-lo. Você tem noção disso? Antes de Jesus pedir para você observar qualquer outro mandamento, ele diz para o povo dele: eu quero que vocês me amem com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Sabe, queridos, um relacionamento ele jamais vai durar se ele não for recíproco. Um relacionamento, para ser relacionamento, precisa ter uma resposta entre duas pessoas. Não tem como uma pessoa só sustentar um relacionamento. Um casamento que começa a dar lugar para a indiferença, um casamento que começa a dar lugar para o descaso, um casamento em que apenas uma pessoa diz que ama e dá provas e evidências que ama no dia a dia, está fadado ao divórcio. Por quê? Porque o relacionamento só permanece, um relacionamento só evolui, só amadurece, só se enraiza se houver uma resposta entre eles. E a minha pergunta para você hoje é: como tem sido a tua temperatura de amor pelo Senhor? Será que você tem amado a Deus de verdade? E é por isso que eu quero passar alguns pontos de maneira rápida, prática e objetiva, para que você possa fazer uma temperatura sobre o quanto você tem amado ao Senhor e sobre se de fato você tem amado a Deus. E a primeira pergunta e o primeiro ponto que eu quero pontuar com você essa manhã é: por que você busca a Deus? Eu vou repetir para que você possa refletir e fazer uma autoavaliação. Entenda que eu não estou julgando nenhum de vocês, eu não estou querendo trazer nenhum peso, nenhum julgo, porque o Espírito Santo ele não condena, o Espírito Santo não acusa. Quem acusa é Satanás. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence, e em Coríntios está escrito: examine-se o homem a si mesmo. Então não diga que o pastor, que o pregador, que o amigo te acusou de alguma coisa. Deus não te acusa nada. O convite de Deus para mim e para você hoje é para que nós façamos uma autoavaliação, uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus. Se tem sido um relacionamento hipócrita, um relacionamento de aparência, ou se quem sabe nem existe o relacionamento. Você frequenta a igreja, mas não tem relacionamento com Deus. Porque, pasmem, existe muito isso também. Então, quando eu faço essa pergunta sobre o porquê você busca a Deus, eu preciso que realmente você olhe para as suas atitudes e para a forma com que você se relaciona com o Pai e perceba se o teu relacionamento com Deus tem dependido de circunstância, se você tem adorado a Deus somente quando as coisas vão bem, se quem sabe a tua fé tem sido uma fé verdadeira que tem se mantido firme, mesmo com pandemia ou sem pandemia. Sabe, queridos, não querendo julgar nenhuma fraqueza emocional ou momento de incredulidade que nós possamos estar passando em alguns momentos, né? Que quem sabe você está enfrentando aí com toda essa pandemia. E às vezes você coloca em xeque até o amor de Deus. Quantas pessoas param e perguntam: onde Deus está nessa situação? Por que Deus permite isso acontecer? Será que Deus não nos ama? E aí é onde eu te convido para refletir. Quer dizer então que Deus só te ama quando tudo vai bem? Quer dizer que por causa de uma pandemia, de uma doença, Deus deixou de amar a humanidade? E aí eu te pergunto: é o amor de Deus que você realmente tem buscado? Ou é o favor, o serviço, a proteção e a imunidade de Deus que você quer? Ah, meu irmão, essa pandemia está servindo para a gente refletir. Se a gente ama a Deus com ou sem, se a gente ama a Deus quando Deus diz sim, quando Deus diz não. Perdeu o emprego e aí você está murmurando e reclamando contra Deus, ou você está dando glória a Deus, crendo que Deus vai cuidar de você e muito em breve Ele vai abrir uma nova porta de emprego? Avalie o seu relacionamento com Deus, se não é um relacionamento apenas de conveniência. Sabe, outra pergunta que eu quero fazer para você dentro desse ponto é: como está a disposição da sua oração? Pare para ouvir a sua própria oração. Será que quando você começa a conversar com Deus, você já chega para Deus com uma lista de pedidos e passa mais tempo no balcão de reclamação do céu, pedindo o que você quer? Ou será que a tua oração é um diálogo de amor? Ou será que a tua oração é um relacionamento de prazer, em que você diz: Deus, eu cheguei, papai, eu estou aqui, vamos virar a noite buscando. Meu irmão, você que tinha que acordar cedo para trabalhar, eu tenho uma notícia para
te dar. Muitos aqui têm conseguido fazer o seu próprio horário de home office, e é por isso que eu te convido para gastar mais tempo na presença de Deus. Para de hipocrisia, de dizer que você não tem tempo para Deus. O que você não tem é prioridade, porque às vezes você diz que ama a Deus da boca para fora, mas não ama a Deus de todo o coração. Pare para refletir se a tua oração tem sido uma oração de gratidão, de adoração, de reconhecimento do quanto Ele é maravilhoso, ou se tem sido apenas uma oração, Deus faz, Deus olha aqui, Deus toma esse problema. E note que eu não estou aqui dizendo que é errado você pedir coisas a Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que Deus quer que a gente realmente peça, mas o que eu quero que você avalie é se a sua lista de pedidos tem sido maior do que a sua lista de gratidão, e se o seu tempo de oração tem sido mais um tempo de reclamação do que um tempo de relacionamento. Reflita, porque você precisa responder isso, para poder você perceber como é que está a temperatura do seu amor. Será que você ama a Deus apenas quando Ele faz aquilo que você quer? Ou mesmo quando tudo dá errado aos seus olhos, você diz: Senhor, eu te glorifico, eu te amo, como o próprio Jó, que a Bíblia fala que ele perdeu tudo e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Outra perguntinha que eu quero que você reflita, para você perceber como anda o nível do seu relacionamento com Deus, a temperatura do seu amor por Ele, se você é um crente morno ou se você é um crente quente, é sobre como é que você tem visto o pecado na sua vida. Como é que você trata o pecado? Como é que você reage quando você peca ou quando você é tentado? Sabe, queridos, muitas pessoas não praticam a santidade, dizendo que santidade, que obedecer a palavra, que cumprir princípios bíblicos é religiosidade. E eu te pergunto, que Bíblia é essa que esse povo está lendo? Na verdade, nem na Bíblia eles tocam, porque eles apenas vão no YouTube e selecionam uma pregação agradável aos seus ouvidos, uma pregação confortável, que diga apenas o que eles querem ouvir. Mas quando a Bíblia fala sobre princípios para você observar, sobre princípios de obediência, você passa a página rápido. E aí é onde eu te pergunto, que tipo de relacionamento é esse, meu irmão, em que só você ganha? Quer dizer que Deus não tem direito a nada na sua vida? Quer dizer que Deus não é honrado em nada na sua vida? Quer dizer que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento unilateral, onde você só diz: venha a nós, mas ao vosso reino nada? Hoje é um dia de confronto para a sua vida, para que você responda para Deus e para você mesmo. Que nível de relacionamento você tem vivido com Ele? Olha o que é que Romanos capítulo de número 6, versículo 1 e 2 vai dizer. Diz assim o apóstolo Paulo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, porque nós, os que morremos para o pecado, como poderíamos continuar vivendo nele? Sabe, meu irmão, não estou aqui querendo falar sobre uma utopia, dizer que você nunca peca, mas o que eu estou querendo dizer, e para mim também, porque sempre que eu prego, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, então eu sou o primeiro que recebo, e eu estou recebendo cada uma dessas palavras que Deus está dando para a gente nessa manhã. Quando a gente está diante de um pecado, a gente não diz não para o pecado, não é para querer parecer ser bom, não é para conquistar o amor de Deus, mas pelo contrário, eu vejo o pecado como meu inimigo, porque primeiro, ele me faz mal. Se eu for inteligente, eu vou evitá-lo. E segundo, porque quando eu peco, eu entristeço a pessoa que eu mais amo. Eu entristeço o Deus que morreu para que eu não tenha que praticar aquele erro que certamente vai me trazer prejuízo. Sabe, meu irmão, quando nós falamos sobre o pecado, alguém que ama a Deus de verdade vê o pecado na sua vida como algo que ele resiste, que ele evita, que ele pede a Deus força. Enquanto quem não ama a Deus, quem está vivendo uma vida dupla, hipócrita, dentro da igreja até, apenas fica justificando o pecado. Não, eu peco porque Deus me ama, não posso continuar fazendo. Tem gente, eu já ouvi, meu povo, um grau de loucura da pessoa chegar e falar: sabe o que para mim? E o pior que foi sério, eu pensei que era brincadeira, eu quis até rir, mas a pessoa não estava brincando. Ela falou: Samuel, pois quanto mais eu peco, mais eu sinto o amor de Deus por mim. Eu acho bom pecar, eu sinto prazer em pecar, porque eu sinto que Deus me ama mais.
diga misericórdia. Você que está em casa me assistindo, vocês estão com saudade do meu diga misericórdia? Diga misericórdia. Uma situação dessa, a pessoa dizer que quer pecar mais para o amor de Deus ser mais provado por ela, vai te converter, rapaz. Você não precisa pecar para o amor de Deus ser provado, e você também não precisa ficar estragando graça, como se a graça de Deus fosse algo barato. A graça foi comprada com sangue, para você ficar usando como um vale night ou como um crédito de pecado que você tem todos os meses. Ah, meu irmão, quando eu falo sobre pecado e sobre nós resistimos e fugimos dele para agradar a Deus, eu falo sobre uma frase maravilhosa, que ela representa muito bem o que é que eu sinto quando eu, Samuel, peco. Eu um dia vi essa frase em algum Instagram, e essa frase me marcou, porque sempre que eu pecava, eu não pecava com medo da mão de Deus vir sobre mim. Eu não deixava de pecar por causa do que as pessoas iam dizer, não. Sempre que eu pecava, eu falava, poxa Jesus, eu te entristeci, não foi? Poxa Espírito Santo, você não gostou, né? Porque a gente sente, meu irmão, quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo que habita em nós traz a tristeza do pecado. E um dia quando eu li essa frase, eu falei, bingo, é isso aqui que eu sinto. E a frase diz assim: Deus, quando eu te peço perdão pelos meus pecados, não é pelo medo do castigo, mas é pelo medo de nós não sermos mais amigos. Louvado seja Deus. Quando eu peco, ou quando eu passo um tempo num pecado específico, quando você sai pecando repetidamente, é claro que você esfria espiritualmente, e de repente você percebe que a tua vida espiritual está mirrando e caminhando para morrer. Sabe, meu irmão, que você não deixe de pecar por causa das pessoas, por causa do medo do castigo, com medo do inferno, com medo de ficar no arrebatamento, mas que você busque, sempre que você for dizer não ao pecado, falar, Senhor, eu vou evitar isso, porque eu te amo, e eu quero te agradar, eu quero, Senhor, te fazer feliz, porque não é só você que vai me fazer feliz, não, é um relacionamento. E quando eu falo sobre isso, é impossível não lembrar de Saul e Davi. A Bíblia fala que essa foi a maior diferença entre os dois. Saul, quando peca e quando Deus vem cobrá-lo, ele se preocupa com o reino. Na mesma hora, ele começa a tentar articular com um profeta para que ele não perdesse o seu cargo. Já Davi não. Quando ele é confrontado pelo pecado, ele cai de joelhos no chão e ele diz, tira de mim a glória, a fama e o reino, porque eu não mereço, mas não tira de mim o teu espírito, não me lança fora da tua presença, porque Davi amava ao Senhor, e é por isso que até hoje ele é considerado, mesmo em detrimento de todas as suas falhas, até hoje Deus ainda o assume, como o assumiu no livro de Atos, como um homem segundo o seu coração. Pare para refletir nisso. Outro ponto que eu quero rapidamente passar para você é o quanto você testemunha a sua fé. Isso é algo que também demonstra a temperatura do nosso amor por Deus. Tem pessoas que têm vergonha de assumir Jesus, com medo de perder uma amizade importante, com medo de não fazer parte da panelinha da faculdade. Quer dizer então que os amiguinhos são mais importantes do que Jesus na sua vida, meu irmão? A Bíblia fala em Mateus 10, 32 e 33. Jesus disse, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Agora, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Esses dias eu vi um testemunho em um livro que eu acabei de ler, maravilhoso, e o testemunho contava a história de um senhor que estava pregando a palavra, testemunhando sobre Jesus, como ele fazia sempre. Ele estava em um funeral, e ele falando o quanto ele amava a Deus, o quanto ele amava Jesus, o quanto Jesus era tudo na vida dele, e ele falando, reconhecendo Jesus, e ele falou que ele podia morrer, porque ele já era satisfeito em Jesus. E ali, minutos depois, ele terminou de pregar, ele teve um infarto fulminante e faleceu. E ali um pastor foi convidado para falar no seu funeral, no funeral que aconteceu logo após o funeral que ele mesmo estava fazendo. E ele disse, engraçado o que acabou de acontecer hoje. Minutos antes, o fulano de tal estava reconhecendo Jesus diante dos homens.
E nesse momento, Jesus está reconhecendo ele diante dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro, meu irmão, para que você não se envergonhe de Jesus, com medo de rejeição, com medo de perseguição, porque quando você ama a Deus de verdade, a boca fala aquilo que o coração está cheio, e você não deixa de reconhecer a Jesus por nada. E eu ainda quero falar para você também, como vocês já perceberam, que essa palavra é de fato uma palavra de confronto, para mim e para a sua vida, mesmo no meio dessa pandemia. Não é hora da gente parar de vigiar, pelo contrário, meu povo, a gente passando o dia dentro de casa, você pensa que tem que sair para pecar? Não. E o site de pornografia, e as visitas querendo te fazer, para te fazer pecar, e as amizades querendo te levar bebida para a tua casa. Meu amigo, não é porque está de pandemia que o diabo está de quarentena, não. O cão não está de quarentena, não. O cão está solto. Eu te garanto que o cão está solto. Quem está de quarentena é nós, seres humanos. Mas o cão está solto. E ele continua lá, mandando cardápio de pecado. Então vigie, esteja pronto para renunciar. Gostei dessa, que o cão não está de quarentena. Quarto ponto. O que você está disposto a deixar por amor ao Senhor, por amor a esse relacionamento com Deus? Olha o que aqui diz Lucas 14, 31 a 33. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se ele não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Ou seja, ele reflete antes do que ele faz. E ali Jesus termina dizendo: da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Eu amo uma frase, gente, que serve muito para nos situar no reino espiritual e no reino de Deus, que é uma frase que diz que ser salvo não te custa nada, mas ser discípulo de Jesus te custa tudo. E é por isso que hoje eu quero convidar você para essa reflexão. Eu não estou aqui querendo falar que a vida cristã é uma vida chata, triste, que ninguém pode nada. Que mentira é essa? Que conversa é essa? Olha eu aqui, mesmo gordinho, estou todo bonitinho, arrumadinho, né? Minha vida é maravilhosa, eu tenho muita coisa para agradecer. Eu não preciso ir para farra, para me prostituir, para festa. Eu não preciso sair fazendo o que não presta para ser feliz, não. Eu sou feliz com Jesus, assim como você também pode ser feliz com Jesus. Não custa nada renunciar à droga, renunciar ao adultério, renunciar às práticas imorais, renunciar a tudo isso por causa de Jesus. Lembra da leitura que nós fizemos no início? O dono do campo, ou melhor, o cara que encontrou o tesouro no campo, ele vendeu tudo que ele tinha por causa daquele tesouro que ele encontrou. Assim também deve ser na minha e na sua vida. Quando a gente encontra Jesus, definitivamente não tem nada que seja mais importante, nem relacionamento com pessoas, nem dinheiro, nem prazeres carnais. E mais uma vez, eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que isso é comum, eu não estou dizendo que a gente nunca erra. O que eu estou dizendo é que é uma decisão e uma escolha amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Não dá para servir a dois senhores. Faça a sua escolha. E quinto e por último, para você medir a temperatura do seu amor por Deus, eu quero perguntar para você, ou melhor, eu quero afirmar para você, que pessoas que amam a Deus de verdade, com toda a sua alma, coração e entendimento, elas mantêm os seus pensamentos mais nas coisas do alto do que nas coisas terrenas. Eu encerro falando algo que eu já falei em outras mensagens, desde que começaram os cultos online, começou toda essa atmosfera de pandemia. Tem gente aí com medo de Jesus voltar nessa situação, com medo de o mundo estar acabando. E aí só o que a gente vê no Instagram, até eu postei uma brincadeira e vi mais de 2.000 pessoas lá se identificarem. Uma brincadeira de o cara todo arrumado aqui, escrito assim: me preparando para casar. Aí assim tem um cara parecido com Jesus atrás, dizendo assim: eu estou voltando. E aquela foto de brincadeira serviu para milhares de pessoas dizerem na minha publicação: não, Jesus, não volta agora não, que eu tenho que casar. Não volta agora não, que eu tenho que realizar esse sonho. Ei, meu irmão, eu encerro falando para você
que eu não sei qual é o sonho que você tem, um projeto pessoal para essa terra, e quero dizer que quem sabe vai dar tempo de se realizar. Quem sabe daqui a pouco a pandemia acaba, volta tudo ao normal, e o pessoal volta para a mesma vida de antes, esquece tudo que está passando. Mas o que eu quero que você nunca esqueça é que nenhum projeto terreno, sonho ou conquista que você tenha nessa terra se compara ao seu relacionamento com Deus e à sua vida eterna. E eu encerro lendo Filipenses 3:18-20, que diz: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o seu estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, e eles só pensam nas coisas terrenas. Mas nós, porém, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente. Eu amo que ele escreveu assim, Filipenses: de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu encerro essa manhã, essa palavra, convidando você para dar uma resposta para o amor de Deus sobre a sua vida, para que esse ousado amor que a gente tanto canta e vai cantar mais uma vez agora, esse ousado amor seja respondido hoje. Que o tanto que Deus te ama, é claro, não é o tanto que você vai amar Ele, porque não dá para disputar com Deus, Ele sempre vai nos amar mais, mas que hoje, nessa manhã, você decida amar ao Senhor e dizer: Senhor, Tu me ama, eu também te amo. Jesus, Tu morreu por mim, eu também vou morrer por Ti. Jesus, Tu levou a sério a minha vida e foi até a cruz, eu também vou te levar a sério, Jesus. E é por causa desse teu ousado amor, que não desistiu de mim, que não me abandonou, que foi atrás de mim, ainda está atrás de mim hoje, como uma ovelha perdida e desgarrada. Esse amor que não desiste de mim, é por causa desse amor que eu vou te amar, que eu vou responder, e eu vou nos teus braços viver uma vida para a tua glória. Feche os seus olhos aí na sua casa e vamos cantar sobre esse amor essa manhã.